palavra para a advogada especialista em direito da saúde, minha colega de profissão, Milena Bassani. Acho que tá, agora tá. Primeiro eu queria agradecer o acolhimento das mulheres sobre esse tema que é tão importante que a gente está debatendo hoje. Pronto, esse aqui, né? Pronto. Rapidamente eu queria falar sobre como eu cheguei até a Carol, né? A Carol Salazar. Eu sempre senti muitas cólicas incapacitantes de ficar a semana inteira no ciclo menstrual em casa, inútil. Eu falo que eu ficava inútil, realmente, não fazia nada. E sempre me foi dito, é normal. A minha mãe tinha muita cólica, a minha irmã também. É normal, é de família, todo mundo sente cólica, tal, é frescura. Não, vai, levanta, toma um Buscopan e vai fazer suas atividades. E eu falava, mas é dor, barriga inchada, parecia uma grávida, literalmente uma grávida de 5 meses, e a barriga muito inchada. E passou-se o tempo, eu fazia ultrassonografias e só era detectado um cisto hemorrágico. Um cisto hemorrágico que nunca saía, estava lá. Que, na verdade, era um endometrioma, que estava quase torcendo o meu ovário, né? E até eu chegar a um médico especialista aqui em Recife. E passou-se o tempo, eu coloquei o DIU para tentar diminuir, o DIU de Mirena, para tentar diminuir esses sintomas, que, na verdade, não ajudaram muito. Foi quando eu fui procurando. Eu trabalho muito com tentantes que estão tentando engravidar, que são portadores de endometriose. E eu fui escutando cada relato e eu comecei a pensar, eu acho que eu tenho isso. E nunca tinha me falado sobre endometriose. E aí eu fui para o médico de uma delas, que inclusive ele atende no Hospital das Clínicas, que é o Dr. Mauro Aguiar, ele é especialista em endometriose, maravilhoso ele. E foi quando ele fez, você tem, eu não posso fazer ressonância por outro motivo de saúde, então eu tive que fazer a ultrassonografia com o preparo intestinal, que é um dos exames que a gente consegue diagnosticar. E lá estava uma endometriose extremamente severa, que já estava tomando toda a minha pelve. Eu fiz a laparoscopia tem 60 dias, fez 60 dias ontem que eu fiz a laparoscopia, e eu tive que tirar eu fiz por excisão, mas que a gente não sabe ainda se o resultado foi efetivo, porque eu ainda estou sob efeito do medicamento que bloqueia, que, eu vou dizer, os efeitos dele são horríveis. Eu preferia não ter tomado, que é o Zoladex. Mas, enfim, a gente estava conversando até ontem, né, Carol? Essa semana eu perdi um dente, e tudo indica que foi por reação do Zoladex. Então, é muito sério, eu vou ter que fazer um implante dentário. Então, assim, eu preferi não ter tomado, mas eu não tinha a informação. E é isso que eu batalho muito dentro do direito médico, é a informação. E, enfim, eu trouxe hoje aqui para falar um pouco mais sobre a questão da infertilidade, a reprodução assistida, que eu acho que é um tema que a gente não tem a assistência necessária no Estado. O IMIP fechou, infelizmente, eu tive essa informação tem menos de 30 dias, 40 dias. Hoje o IMIP só tem uma microsalinha lá que dispõe de 30 embriões de mulheres que fizeram na época e que ainda não fizeram a transferência. Então, ele está preparado apenas para fazer essas 30 transferências e depois vai fechar completamente. Então, a gente não vai ter o apoio do IMIP. No Hospital das Clínicas, eu não tenho conhecimento que eles façam reprodução assistida. Eu vou até me informar. Pode, por favor. Na verdade, quando eu falo que tem ambulatório, é no sentido do diagnóstico da infertilidade. Sim. Inclusive, eu tomava não do tratamento, né? Tá. Acho que o tratamento ninguém está fazendo, até porque o Ministério não está custeando. Exatamente. No Estado, a gente não tem nenhum tratamento para infertilidade. Só temos de forma privada, e que é caríssimo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, deixa eu virar para cá para poder enxergar. Está dando para escutar? Bom, eu vou falar um pouco sobre a questão do direito do planejamento familiar, que é um direito de todos e está na Constituição, um direito garantido. Certo? Deixa eu passar aqui. Passou? Não está passando. Sim. Não está passando. Tem esse microfone aqui, ó. Isso. Pronto. Pronto, agora. Vamos lá. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a endometriose como causa da infertilidade. E o direito ao planejamento familiar, que é um direito constitucional. Está lá na Constituição, temos leis para isso. E o Estado deve cobrir. Estado, município, União,
Opa. Vamos lá. Rapidamente aqui, os principais sintomas da endometriose, que a gente tem cólica menstrual intensa, dor durante a relação sexual, dor pélvica contínua ou não relacionada à menstruação, constipação intestinal ou a própria diarreia no período menstrual, dor para evacuar, sangramento nas fezes, dor para urinar, sangramento na urina e a infertilidade, que é onde a gente vai bater hoje aqui. O que acontece com as mulheres é uma verdadeira violência institucional, porque nós estamos peregrinando durante até na rede privada, inclusive, né, nem só estadual do SUS, atrás de um diagnóstico. E eu tenho um caso que essa semana até você falou que a questão do diagnóstico que a gente tem condições de fazer no município, mas uma pessoa me falou essa semana no WhatsApp, a gente tem um grupo aqui da Endomarcha Recife, e ela falou que pede para a médica. Eu não sei o nome da médica agora, mas depois eu posso até te passar. Ela pede para a médica passar a ressonância magnética ou a ultrassonografia. E a médica não passa. Veja, é uma ginecologista. E ela está morrendo de dor. Ela mandou fotos e mais fotos internada 2 vezes essa semana. Então, assim, é uma violência institucional que as mulheres estão passando. Vamos lá. E aí vem depois a peregrinação terapêutica, porque a gente busca pelo médico especialista, que a gente tem pouquíssimos no estado, e na rede privada também. A espera para a realização de exames, que é a ressonância, a ultrassonografia faz pelo município, a ressonância tem que ser pelo estado, a laparoscopia pelo estado. A população não sabe disso. E, no meu entendimento, a gente tem aí uma responsabilidade solidária entre os entes federados. E a espera para a cirurgia? Eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram a laparoscopia pelo Estado e que deram certo, tem isso, porque a reincidência vem e a Carol vai falar bem sobre isso, né, Carol? Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 6 milhões de mulheres afetadas pela endometriose e cerca de 50% delas são inférteis. Então, é uma quantidade muito grande. E elas demoram a saber que a sua infertilidade vem devido à endometriose. Então, ela demora muito, muito tempo. E aí a gente tem aqui uns dos efeitos da endometriose que causam a infertilidade, que a mulher só tomou conhecimento depois de várias tentativas de fertilização, vários abortamentos, enfim. Tem influência no hormônio no processo de ovulação e implantação do embrião, prejudica a liberação dos óvulos dos ovários em direção às trompas, interfere no transporte do óvulo pela trompa, tanto pela alteração inflamatória causada pela doença, como pelas próprias aderências pélvicas, né, que são as trompas, elas se grudam, né? As aderências são isso, formando tecidos lá, fica grudando, até chegar a congelar a própria pelve. As alterações no desenvolvimento da gestação e podem interferir no desenvolvimento embrionário, aí causa o abortamento. Os sentimentos que estão relacionados à infertilidade. A mulher precisa não só do atendimento clínico para diagnosticar a endometriose, saber que é infértil, mas ela precisa do atendimento psicossocial. Ela se sente incapaz, ela se sente castigada por Deus. Eu escuto muito isso. Eu acho que eu sou castigada, eu não devo ter direito a ter filho, Deus não quer que eu tenha filho. Se sente culpada. Chegam os momentos que elas sentem rejeição até pela própria família, por estar com dor. A angústia e a insegurança. A cada nova tentativa de fertilização, ou todo mês está lá tentando engravidar, não consegue. Então, assim, a insegurança se torna algo até bem mais sério do que parece. O que essas mulheres que estão tentando engravidar fazem, e que é muito comum, e acho que muitos aqui que têm vão se identificar. A gente percebe que elas, com dificuldade de engravidar, começam a se isolar, se fechar em um mundo muito solitário e frio. Evitam sair, evitam conversas sobre filhos, se sentem mal quando uma amiga engravida. Nossa, como eu já escutei isso. Nossa, eu fiquei feliz pela minha amiga engravidar, mas eu fiquei com aquela inveja. Isso é um sentimento horrível. Se sentem inferiorizadas frente às demais mulheres, pouco dividem com seus companheiros sentimentos e pensamentos, com medo da própria rejeição. Em alguns casos, chegam a abandonar seus empregos para se dedicar exclusivamente ao tratamento para engravidar. Conheço várias pessoas. Isso quando não chega ao suicídio, que infelizmente acontece. E agora, o que é que a gente vai fazer? Quando a mulher... eu sou infértil, o que é que eu vou fazer? Estou com o diagnóstico de infertilidade e vou buscar o quê? Tratamento para infertilidade, ou seja, a reprodução assistida. E aí, o valor do tratamento? Vocês têm ideia de quanto custa na rede privada? Tem gente que vende carro, faz empréstimo, você não faz ideia.
E sem garantia, porque não é muitas não engravidam da primeira vez, engravidam na quarta, quinta vez, é uma coisa assustadora. E aqui em Pernambuco, a gente não tem mais nenhuma clínica que faça reprodução assistida. A gente tinha o IMIP, que infelizmente fechou, só tem agora esses 30 embriões lá, que estão aguardando transferência, e se passar o prazo da legislação, da recomendação do CFM, vão ser descartados, conforme previsto lá, os 3 anos. Então, a gente não tem mais nenhuma. E aí, quem não tem plano de saúde? Porque pelo plano a gente consegue ir na justiça. Ainda está meio dividida as questões, o STJ deu uma decisão meio aí contraditória aos nossos pensamentos, mas a gente vai buscar e vai continuar lutando para que o STJ mude essa ideia, para que haja cobertura, porque é planejamento familiar, mas no Estado a gente não tem. E quem não tem plano de saúde, o que é que faz? Não pode engravidar? Vai ser excluída da sociedade? Não dá, né? O IMIP, aqui que eu acabei de falar do IMIP, que, infelizmente, no site do IMIP ainda consta como existisse a saúde da mulher, o serviço, mas não tem, não funciona. Está fechado. Vou correr. Eu falo muito. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma média de valores e eu estou colocando que das clínicas consideradas boas aqui em Pernambuco, privadas, acho que não são tão caras, viu? Porque a gente tem de acima de R$50 mil. A parte do procedimento médico de 15 a 30 mil reais, fora o congelamento do embrião, porque se tiver embriões excedentes, faz o congelamento para que se possa depois, se quiser, fazer a transferência. O descongelamento do embrião, cerca de 3 mil reais. Quem é que pode fazer isso com o salário mínimo que a gente tem hoje? Sem contar esse custo da parte do procedimento, temos o medicamento. De medicamento, a gente, basicamente, esses são os medicamentos mais comuns de se passar, mas tudo vai depender de cada caso, cada mulher tem suas peculiaridades, e aí o médico tem que avaliar. Mas só para você ter ideia do custo. O Ovidrel, R$300, Gonal, 1.300, Pergoveres, 350, 250. Então, assim, isso aqui, esse Gonal, não se usa só um, não, viu? Esse aqui é o preço de um. Então, chega a usar várias dosagens. Isso aqui é o preço da unidade. Enfim, então, assim, a gente tem uma média no final do custo de R$8 mil só de medicamento. É muito alto. Então, nem todo mundo tem condições de fazer. E aí cabe ao Estado, deveria retomar a clínica da mulher e fazer esse tratamento para fertilização. A gente tem o artigo básico, que todo mundo sabe aqui, decorado praticamente, né, 196 da Constituição Federal, do qual garante o direito à saúde, que é o direito de todos e dever do Estado, e ele pode, sim, utilizado em políticas privadas, que é quando a gente entra para a saúde suplementar, que também deve garantir a saúde aos beneficiários. O planejamento familiar, como a garantia constitucional, está lá no artigo 226, que garante que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. A ANS está fazendo um pouquinho isso, né, com os privados, mas, enfim, a gente vai lutar. Mas aqui a gente mostra que o Estado também tem a obrigação de custear. Temos a Lei 9263, de 16, que regula o planejamento familiar, e aí eu bato muito nessa tecla, porque eu não consigo entender como o STJ chega e diz: não, fertilização in vitro não é planejamento familiar. Gente, está na lei. A terceira jornada de saúde que a gente teve agora em março, o enunciado 20 fala que não é. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, eu vou morrer brigando por isso. Então, a gente tem a lei que regula o planejamento familiar, e no artigo 2º ele classifica, que é o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação, aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, se isso não é planejamento familiar, o que é? Eu faço essa pergunta, eu gostaria que o STJ respondesse. A mesma lei trata no artigo 14, o planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas pela garantia de acesso igualitário às informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação de fecundidade. E aqui a gente entra pelo SUS. O Sistema Único de Saúde promoverá o treinamento, que é como você falou, que a gente tem que treinar realmente melhor os profissionais, com ênfase na capacitação de pessoal técnico, visando a promoção de ações e atendimento à saúde reprodutiva, que a gente não tem, infelizmente, né, hoje mais aqui no estado de Pernambuco. A gente tem países já que fazem. Portugal é um que faz na saúde pública a reprodução, e é fantástico o sistema deles. E aí a gente trata na dignidade da pessoa humana, porque somos mulheres, somos humanas, e a gente tem a nossa dignidade, né?
A gente precisa dela. E ela é mais do que um direito, é a fonte de todos os direitos, como fala bem o Dr. Roberto Ondoro, no livro dele que fala sobre a bioética, que é um tema excelente. Assim como um direito fundamental, a gente não pode permitir a obstrução da capacidade de procriação de uma mulher. E quando o Estado não proporciona o direito à reprodução assistida para as mulheres inférteis, ele está, sim, obstruindo um direito da mulher. E aí a gente precisa conscientizar para continuar a mover-se em direção ao reconhecimento da endometriose como uma doença social que gera incapacidade, porque é incapacitante, e altera a vida da mulher por completo. A gente tem pessoas que param a vida inteira, né, Carol? Carol é um exemplo delas, que parou tudo, né, por conta da endometriose. A gente precisa de tratamentos que sejam eficazes, não adianta só... E aí eu vou discordar um pouquinho de novo dela, porque ela fala que existem tratamentos com medicamentos analgésicos e opioides. Isso não é tratamento. Isso a gente está causando, amenizando os sintomas, mas não é o tratamento. O tratamento não é isso. O tratamento não é através de medicamentos. A gente não pode estar se entupindo de medicamento. Não podemos fazer isso. Acabei de perder um bendito dente por conta de um medicamento que me bloqueou por 3 meses, quase 6, já que o efeito não vai embora. Está aqui até hoje, até agora. Então, a gente precisa de um tratamento que seja eficaz, um tratamento, e não só o medicamento. E a gente precisa reconhecer o potencial que todos os sintomas podem vir a causar. E isso me preocupa muito a questão da depressão e do suicídio, porque está acontecendo. A gente estava aqui cedo, eu vou pedir licença, Carol, até que eu acho que ela vai falar, mas ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que estava uma amiga estava prestes a se suicidar, pedindo ajuda, Carol. Então, assim, a gente estava aqui agora de manhã e entra em desespero, porque acontece. Uma amiga pedindo ajuda para amiga que está de 23 anos, que quer se matar e não... Porque ela não tem... Ela mora na Alemanha, né? E é o mundo inteiro. Mas aí a gente passou o link daqui para ela estar assistindo. Espero que ela esteja assistindo. E que ela não faça isso. Que tem tratamento e tem cura. E aí eu deixo essa reflexão da Nancy Peterson, que fala que a endometriose pode não ser fatal, mas o desespero, ele é. O desespero é fatal e é onde leva ao suicídio, a tantos problemas de depressão que a gente tem por aí. Então, a gente espera aí que o Estado, e que agora com o vereador nos apoiando, que eu vou pegar no seu pé, tenho certeza disso, para que a gente leve à frente isso aqui. Aqui estão os meus contatos, quem quiser entrar em contato para ajudar na endomarcha que a gente vai ter esse ano, que eu estou muito feliz, inclusive, de poder trazer isso. Já obrigada a todo mundo. Milena, jogo muito aberto, muito franco. Quem me conhece sabe, o gabinete da gente, você pode prestar atenção que eu sempre uso a primeira palavra do plural. Quem me conhece aqui sabe, o gabinete não é meu, a cadeira não é minha, é da gente. Eu não cheguei lá só, cheguei através das pessoas. Então, assim, realmente o mandato é coletivo, é participativo. Conte conosco, literalmente, de verdade. Antes de passar a palavra para Tassiana Lira, eu queria agradecer a presença de Charleno Bastos, conselheiro distrital de saúde, está aqui presente. Queria agradecer a Zé Cleto, Edson, Ricardo IMIP, que está aqui do IMIP. Depois eu queria que você falasse um pouquinho. Aí quando você falou do IMIP, eu disse, vai chegar um cabo do IMIP aqui. Queria agradecer a presença do meu amigo Joselito, presidente do projeto Luz para o Mundo. É um rapaz que tem um trabalho fantástico na saúde. Vai ter um evento sábado lá no Alto Santa Isabel, não é isso, Joselito? Isso, a gente vai estar lá presente. E dando continuidade aqui à audiência pública, eu passo a palavra agora para a empresária e autora do blog Maternidade Sonhada, Tassiana Lira. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos. Antes que nada, eu quero parabenizar aí essa iniciativa espetacular, né, do vereador Samuel Salazar e da Carol, que eu já conheço através das redes sociais, através do trabalho belíssimo que a Carol vem implantando aí pelo Brasil afora, trazendo a Endomarcha, né? Eu fui convidada pela Carol para ser coordenadora da Endomarcha ano retrasado, acredito, né? Foi lindo, foi lá no Parque da Jaqueira, a gente conseguiu levar um pouco de informação para as pessoas que estavam ali e foi um momento bem bacana. Gente, na verdade, eu fiquei muito feliz com esse convite, certo? Eu escrevo o blog Maternidade Sonhada, eu uso o blog muito como missão, né? Eu não vivo do blog de forma alguma, eu tenho uma profissão à parte disso, mas eu escrevo o blog por causa própria, exatamente de ser
ser portadora de endometriose. Eu digo que fui, mas segundo os médicos não tem essa cura definitiva. Digo que fui porque o único sintoma que eu senti na pele, e que eu digo que talvez seja o sintoma que a gente mais sente dor, foi a infertilidade, durante 6 anos da minha vida. Né? Eu, graças a Deus, que não era para ser assim, fiz parte de um grupo de mulheres que tinha poder aquisitivo para ter um melhor tratamento, né? E poder partir para os tratamentos de reprodução assistida. Né? Eu tive que passar por uma inseminação artificial, 2 cirurgias, uma aberta, outra por videolaparoscopia, vários exames super dolorosos, hormônios vários e 3 fertilizações in vitro, até chegar na minha Mariana, né, que hoje que este ano está completando 12 anos de idade. E eu fui afortunada de conseguir finalmente realizar o sonho de ser mãe. E é algo que me pegou muito e me sensibilizou muito desde então. Porque nessa caminhada, Samuel, a quantidade de mulheres que a vida se apresentava. Estou falando de caminhada de 20 anos atrás, quando eu comecei a enfrentar a endometriose. Quantidade de mulheres que cruzaram pelo meu caminho e que gritam pela falta